Então, aí dando continuidade ao vídeo, a esse testemunho desse pastor, né? Com muito custo, gente, muito custo, os stalkeadores gospel, os stalkeadores dessa igreja que ele deixou, parou de perturbar ele, né? Enfim, ele finalmente teve paz. O ministério dele começou a crescer e tal, beleza. E aí começou a decair. Nessa que começou a decair, ele não estava entendendo por que não estava dando mais. Ele não conseguia mais pagar direito o aluguel da conta, o aluguel da igreja, pagar direito mais o aluguel da própria residência dele. Começou a ter problemas de conseguir se alimentar mesmo, né? Pagar aluguel não é fácil. Pagar aluguel, você tem que pagar o aluguel e ainda comprar comida, que ainda é caro, gás, pagar luz e água, não é só o aluguel da sua residência. Ele tinha que pagar luz e água da igreja, mais o aluguel. Então era muito gasto. E tinha membro na igreja. Por que estava dando pouco dinheiro? Será que o povo ficou pobre, o povo ficou desempregado? E aí ele começou a passar muita dificuldade, muito aperto financeiro. E ele não tinha, ele era um pastor de tempo integral. A igreja que ele abriu tinha culto de manhã, culto de tarde e culto de noite. Não era que nessas igrejas oba-oba de vocês, que abre só de domingo, uma vez por semana só. Tem igreja evangélica que tá assim ultimamente, viu? Você come só uma vez por dia? Você bebe só uma vez por semana? Então por que o alimento espiritual você vai uma vez só na igreja? Embora você não dependa de igreja para se alimentar espiritualmente somente, né? Dentro da sua casa dá para fazer, mas quem tem o costume de se reunir, né? É bom, né? E não apenas uma vez na igreja por semana. Então ele estava lá, gente. Todo dia à noite ele tinha culto. E parece que o culto da manhã também era ele que abria. O pastor auxiliar era só o culto da tarde. Então não dava para ele trabalhar, não dava. O trabalho dele era o ministério dele, que Deus deu para ele. Aí, tá. Aí começou a acontecer algumas coisas na igreja dele, né? De problemas, pessoas reclamando. E uma vez, cara, aconteceu um negócio muito, muito medonho. Vou usar essa palavra, medonho. Esse pastor auxiliar dele já tinha tido... Depois ele me contou, né? Como a gente virou amigo, ele me contou. Ele falou assim, eu vou contar só pra você. Aí ele contou só pra mim, eu tô contando pra todo mundo. Mas ninguém sabe o nome dele. Ninguém sabe a igreja, ninguém sabe nada. Inclusive ele sumiu por conta disso. Depois, mais pra frente, eu vou contar a história. Ele sumiu. Aí, de tanta coisa errada que aprontaram pro lado dele. Igual vocês fizeram comigo, eu também preciso sumir. Eu também. De tanta coisa errada que vocês aprontaram pro meu lado, eu preciso sumir. Aí quando eu viajo, vocês vão atrás ainda. Me stalkear. E ele contratou um pastor auxiliar que veio de uma igreja grande também, não do mesmo ministério que ele saiu. E esse pastor auxiliar tinha tido problema lá, porque ele estava assediando as irmãzinhas da igreja para, né, levar as irmãzinhas para a cama. E esse pastor tinha sido disciplinado no outro ministério, tinham conversado com ele, e ele deu problema tal, e perdoaram ele lá uma vez, mas ele acabou saindo do ministério lá dessa outra denominação evangélica. E quando esse meu amigo, que era pastor, que abriu o ministério, passou um tempo, ele convidou ele, fez a entrevista, né? Ele precisava de um pastor auxiliar, então ele fez a entrevista com vários pastores. E ele sabia da história dele, porque dentro das igrejas tem um negócio de tal de carta de recomendação. Então acho que quando ele pegou a carta do cara, deve ter vindo escrito que o cara tinha sido disciplinado uma vez por tal e tal problema, mas que ele tinha sido perdoado, ele tinha dado a volta por cima, a igreja disciplinou ele se corrigiu, mas ele acabou não ficando no ministério. Aí esse meu amigo resolveu dar uma chance para ele, né? Ele foi disciplinado, ele se corrigiu, e, enfim, ele gostou do cara para ser pastor auxiliar dele e botou ele no ministério dele. Aí, tá.
Esse pastor não começou a dar em cima das irmãzinhas da igreja lá? Começou, rapaz. Só que aí, tipo assim, não ficou só nisso não, né? Se tivesse ficado só nisso, eu estaria, né? Não teria dado o problema que deu. Aí, esse pastor... Teve uma vez, gente, que eu cheguei lá na igreja de tarde, porque ele só fazia culto à tarde, né? A porta da igreja tava quase fechada. Falei, nossa, a igreja tá fechada, não tem culto à tarde, não? Estranho. Com as luzes desligadas, eu falei assim, acho que hoje não tem culto, né? A luz está desligada. Essa eu peguei com meus próprios olhos. Aí eu abri a porta da igreja, tinha um fiozinho só assim aberto, ó. Um negocinho assim. Falei, que estranho. Tem culto à tarde aqui todo dia. O pastor já deixou um pastor auxiliar aqui para isso. E aí quando eu cheguei lá, a igreja toda, com as luzes tudo desligadas, a porta, um negocinho assim aberta. Gente, eu não sei o que acontece, eu pego as coisas assim, sabe, sacanagem, eu pego as coisas, não sei porquê. Já peguei naquela escola lá, não assistiu o vídeo, assistam, viu? Do inspetor de aluno que tava se masturbando no banheiro de alunos. Assista o vídeo, tá? Da escola que eu trabalhava. Eu falei, ai Jesus, essas coisas só acontecem comigo, tá louco? Eu pego as coisas assim, não sei porquê que Deus sempre me mostra. E aí, quando eu abro a porta da igreja assim, tá o pastor conversando no escuro, a igreja no maior breu, sem nenhuma luz ligada, no escuro. E com uma menina da igreja, ai gente, por isso que eu falei pra vocês, não vai demorar. Eu não sei, teve um vídeo aí atrás que eu falei, né? Acho que foi no vídeo, assistam os vídeos anteriores, tá? Tem um vídeo que eu falei assim, parem de pregar o evangelho, esse pseudo-evangelho de vocês. O mundo não precisa disso, o mundo precisa do verdadeiro evangelho, não do pseudo-evangelho que vocês pregadores do sistema pregam. Tem um vídeo aí, tá na playlist Parem de Pregar, Parem de Fazer Discípulos. Tá nessa playlist. Aí eu falei, né? Falei assim, daqui a pouco, gente, vai ter sex shop gospel. Do jeito que as igrejas andam, daqui a pouco vai ter sex shop gospels. Não é um sex shop, mas é gospel. Serve vai ser só para os casados. É sex shop, mas é gospel, é light. Do jeito que o nível de cegueira e falta de entendimento de vocês tá tão grande, daqui a pouco vai ter sex shop gospel. E essa irmãzinha da igreja, ela tinha uma casa, ela tinha um comércio de vender só calcinha e sutiã. E eu achava estranho aquele negócio. Como é que a irmã tem um negócio... Tudo bem, ela vende só calcinha e sutiã, mas ela não vendia só calcinha e sutiã. Ela vendia tipo, umas roupas meio estranhas, assim, de baixo. Parecia aquelas roupas de sex shop, sabe? Falei, gente, mas essa menina vem na igreja. Era um comércio dela, do pai dela e da mãe dela. E os três iam na igreja. A mãe, o pai dela e ela. E eles tinham um negócio que parecia um sex shop, no sentido assim de roupa. Eram umas roupas estranhas, umas roupas assim, para seduzir, umas calcinhas com... Não era uma calcinha normal que eles vendiam naquele comércio, gente. Ainda mais pessoa que se diz evangélica, por mais liberal que seja a igreja, eram umas calcinhas assim, tinha cueca normal, calcinha normal, sutiã normal. Que eu passei em frente uma vez, eu vi. Mas tinha umas roupas parecendo roupa de baixo, parecendo aquelas roupas que só vende em sex shop. Por isso que eu tô falando pra vocês, daqui a pouco, gente, o nível de cegueira de vocês, daqui a pouco vai ter sex shop gospel por aí. Se não já tem. Se não já tem, se você não tiver desatualizado. Aí, tá. Aí essa irmã tava assim, basicamente sem a camisa, basicamente com os peitos tudo de fora em cima do pastor. Uma cena assim medonha. Aí, você acha que os dois se intimidaram? Eu fui lá, falei, pastor, e aí, não vai ter culto não? Ele, não veio ninguém. Eu falei, tá. E eu saí e os dois continuou no escuro, continuou com a porta semi-cerrada, no mó breu. Porque você tá conversando com uma irmã da igreja que é solteira, e esse pastor era casado, esse pastor auxiliar. Você vai conversar com a irmãzinha da igreja, que ela é solteira. Ela já gosta de mexer com essa parte de baixo de lingerie, parecendo com sex shop.
Você vai conversar no breu, no escuro, com a porta da igreja quase fechada, por que não liga as lâmpadas? Saí de lá, falei, Jesus, o que tá pegando ali? O que tá acontecendo aqui? Você veio atrás de mim? Você gosta de mim, né? O que foi que você tá me rodeando? Você gosta de mim que você me rodeia tanto? Vem cá, você é bonitinho. Vem. Aí, falei, nossa, o que tá acontecendo ali? Deixa eu ir embora, né? Não vai ter culto mesmo. Eu não vou ficar aqui no escuro junto com eles. Saí da igreja e fui embora. Falei, eu não vou nem olhar pra trás. Sabe assim, quando você sai, você fala, não vou nem olhar pra trás? E aí, você acha que eu contei isso pro pastor? Não contei não. Falei, não vou contar isso não, porque até mesmo eu não peguei nada, né? Mas assim, que ela tava de uma situação estranha, basicamente com a camisa, com os peitos fora do sutiã, quase jogando na cara do pastor, e o pastor lá no escuro. Enfim, ali já era um indício, né? Aí, e a igreja dele decaindo, faltando dinheiro para pagar as contas, até mesmo para ele comer. E o pastor jejuando, que esse pastor ele era sincero. Ele deu uma chance pro cara, sabia que o cara já tinha dado problema em outra igreja, mas ele resolveu dar uma chance pro cara. E o cara, em vez de agarrar aquela chance, o cara sabe. Aí passou esse episódio. Aí teve um outro episódio que ele contou para mim que a maioria dos membros da igreja não sabia, porque aconteceu no culto da tarde. E o culto da tarde quase não tinha participante. Era um ou outro gato pingado que ia no culto da tarde. O principal culto era de manhã ou de noite, quando o pessoal chegava do trabalho, chegava do serviço, que era quando lotava a igreja. De manhã, geralmente, ia as pessoas de idade, que aí elas já faziam a obrigação delas de manhã, de noite já estava sossegado para dormir mais cedo. E de noite ia mais os trabalhadores, né, que trabalhava e depois chegava do trabalho, tomava o banho e ia para a igreja. Era quando a igreja lotava. E o culto da tarde geralmente era vazio. Tanto é que ele deixava o pastor auxiliar lá. E aí, no culto da tarde, no outro dia, esse pastor do sistema, porque ele saiu do sistema, mas o sistema nunca saiu dele. Ele saiu de uma igreja do sistema, ele foi para essa igreja desse meu amigo que montou a igreja perto da minha casa, mas ele continuou se comportando como um pastor do sistema. Ele nunca deixou de ser um pastor do sistema, embora ele estava agora num ministério pequeno, num ministério basicamente local, basicamente de uma igreja de bairro. Mas ele estava se comportando, ele continuou tendo comportamento de pastor do sistema. Aí tinha uma japonesinha, baixinha, magrinha, e não tem os pais de santo marmoteiro, que vocês falam aí da religião afro? Então, tem os pastores do sistema também, né? Aí aí tinha a japonesinha, foi lá conversar com o pastor, aconselhamento pastoral, no culto da tarde. E como quase não ia ninguém no culto da tarde, geralmente o pastor da tarde acabava fazendo muito aconselhamento pastoral. E aí elas, né, foi num desses dias aí que quase não tinha membro, aí como é que você vai fazer um culto sem membro? Basicamente só tinha ela na igreja, ficaram mais batendo papo, ele aconselhando ela. E ela começou a se confidenciar com ele, que quem me contou isso foi o dono da igreja, que fundou a igreja, que era meu amigo, meu vizinho. Ele falou assim, quase ninguém sabe, só tô contando pra você que você é meu amigo. E por que eu tô contando isso pra vocês, gente? Porque ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe a igreja. E é uma coisa que eu sou doido pra contar pra ele, só que ele ficou tão chateado com o que aconteceu, que esse cara sumiu no mundo. E até hoje eu não consegui encontrar esse pastor pra contar a verdade dos fatos. Que depois eu descobri. Descobri não, né? Me contaram, escancararam a verdade pra mim. Aí tá. A japonesinha tava passando dificuldade no relacionamento amoroso dela, ela tinha um namorado e dificuldade de namorado, ela não era nem casada. E começou a falar pro pastor que ela podia melhorar, não sei o que estava acontecendo, o que ele achava. E ela, demônio, né? Demônio, tá com o diabo no corpo, tá com capeta, não sei o quê. O que esse cara falou pra menina, pra japonesinha, desse tamanhozinho assim, 1,5 m de altura? Era uma jovem, não era velha não, mas era uma baixinha. Você tá com um espírito, tá com pombagira. Tá com uma pombagira que tá atrapalhando o seu relacionamento e ela tá nas suas partes íntimas.
Então eu vou te dar um óleo ungido para você passar na sua perseguida, né? E você passando esse óleo ungido na sua perseguida, a pombagira vai sair porque ela está na sua perseguida. Por isso que o seu relacionamento não está dando certo. Gente, olha a bobagem que esse cara falou. Só que se tivesse ficado só nisso, tava, entre aspas, ainda bom, né? Quem dera se tivesse ficado só nisso. O que acontece? Aí tinha um banheiro masculino e um banheiro feminino para os membros usar. E o banheiro masculino e o feminino, a divisão da parede entre o masculino e o feminino, a parede não ia até o teto, porque o teto da igreja era alto, era um galpão. Então o teto ele parava numa certa altura. Ele mandou a japonesinha passar o óleo na perseguida dela, para a pombagira sair, que passando o óleo ungido, que ele tinha orado, e o relacionamento dela ia melhorar. Marmoteiro, como dizem os afro-brasileiros. Ai, Jesus, só rindo para não chorar. Aí a japonesinha, com toda a fé do mundo, ele falou, mas você não pode passar na sua casa, não. Ainda falou isso para a japonesinha. Você tem que passar esse óleo no banheiro aqui da igreja. Quando ela então tá bom, porque aqui na igreja tem unção, não sei o que, na sua casa é diferente. Passa aqui na igreja que aqui tem unção. Aí a japonesinha foi lá passar o óleo ungido na perseguida dela para a pombagira sair e para o relacionamento dela melhorar. O que o pastor auxiliar fez? Pegou uma escada e foi no banheiro masculino. E botou a escada para olhar por cima a japonesinha passando o óleo ungido na perseguida dela. Só que a japonesinha, ela estava trancada no banheiro, mas né? Ela escutou uns barulhos assim de uma escada, isso o pastor me contando, meu amigo. Ela escutou o barulho de uma escada, tal, não sei o que, de repente ela resolveu olhar para cima. Quando ela olhou para cima, tava esse pastor olhando, pendurado na escada, de dentro do banheiro masculino, olhando por cima da parede que terminava, a parede não chegava até o teto era alto da igreja, olhando ela passar o óleo ungido na perseguida dela, que ele tinha orado, que ele tinha acabado de orar naquele óleo, piscando os olhinhos assim, ó. O pastor até falou que ela falou isso pra ele. Tava lá, piscando o olho e olhando ela quietinho, parecia um bichinho assim, não fazia um movimento, só que se ela não tivesse tido o senso, o tino de olhar para cima, ela também não tinha pegado. Ela só escutou o barulho de umas escadas lá. Essa japonesa fez um escândalo e ia chamar a polícia. E aí ela começou a gritar, berrar. O pessoal do comércio ao lado da igreja começou a vir até a igreja para saber do que se tratava. Ela saiu do banheiro correndo, gritando e falando que ia chamar a polícia, não sei o quê. Foi aí que esse pastor auxiliar tomou um susto. E aí ele passou a mão no telefone e ligou pro pastor fundador da igreja, o fundador, que era meu amigo, meu vizinho. Morava-se próximo da igreja, ele desceu correndo, ele estava em casa lá, comendo, sei lá, e estava na casa dele. Ele ia pregar na igreja só à noite. Ele estava preparando o culto da noite lá, que sermão que ele ia dar, fazendo as coisas dele de pastor. Ele desceu correndo, foi lá ver do que se tratava, que não sei o que, e a japonesinha continuava a gritar, continuava a berrar, vou chamar a polícia. Diz que esse pastor teve um trabalho danado para que ela não chamasse a polícia, mas ele conseguiu convencer esse meu amigo, o fundador da igreja, ela não chamar a polícia, mas ela chamou o namorado dela. A japonesinha tinha 1,5 metro, mas o namorado dela era um armário de 2 metros de altura por 2 de largura. O pastor falou, nossa, aquela japonesinha pequenininha tem um namorado que é um armário. O cara veio, aí queria bater no pastor auxiliar, aí foi o pastor fundador da igreja que não deixou o cara bater, enfim. Só sei que, gente, ele saiu de uma saia justa tão grande, ele escapou da polícia, escapou do namorado, enfim. Foi livramento de Deus ali mesmo, porque assim, cara, só Jesus na causa. Aí, vou continuar o vídeo, vou gravar um próximo vídeo.